Fala galera, beleza? Bruno Okamoto aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje é mais um da série de estudos de caso da comunidade MicroSaaS. E o estudo de caso de hoje eu vou falar de um empreendedor que fatura mais de 220 mil por mês com 4 MicroSaaS, que é o nosso amigo Rony Aligari. E o Rony é um empreendedor incrível, um cara super do bem e um cara que manda bem demais também, porque ele construiu um império super bacana de projetos. A partir de hoje, desse vídeo aqui, agora em dezembro, eu vou buscar fazer vídeos um pouco mais tranquilos, né? Então, meus próximos vídeos não vão ser tão focados em conhecimento e aprendizados. Eu não vou ensinar vocês mais a parte tão técnica de construir um MicroSaaS, mas eu vou falar para vocês um pouco de estudos de caso, um pouco de coisas mais leves, digamos, para vocês entrarem aí no clima aí de férias, descanso, principalmente para quem é papai e mamãe e tá com os filhos em casa de férias agora, tentando trabalhar ao mesmo tempo que tem as crianças para cuidar, que é o meu caso, por sinal. Mas bom, então, galera, sem mais delongas, vamos falar sobre Rony Aligari. O Rony, ele é casado com a Alice e o Rony, ele tem 4 MicroSaaS que ultrapassam os 2,5 milhões de faturamento anual. O Rony, ele veio de uma história super bacana, assim. Quando o Rony ele era criança, ele veio de uma família muito simples, uma família muito humilde. E o pai dele, ele trabalhava como um vendedor de um pequeno comércio local. No final das contas, era um pai que tinha um emprego relativamente simples e ainda tinha que sustentar 3 filhos. E isso fez com que o pai não pudesse prover educação para que os filhos pudessem estudar e concluir o ensino médio e depois ir para uma faculdade. Mas uma coisa que o Rony ele aprendeu com o pai dele, que marcou a infância do Rony, é que o pai dele conseguia vender basicamente qualquer coisa. Então, tudo que o pai dele ganhava ou adquiria na sua vida, o pai dele negociava essas coisas para sempre tentar vender e tirar uma margem em cima das coisas que ele fazia. Um dia, o meu pai chegou com um passarinho em casa e vendeu o passarinho pro vizinho. E desde então, eu venho tirando muitas lições sobre vendas e sobre a importância de saber vender. Essa é uma frase que o Rony me contou durante a entrevista que eu fiz para ele, para simbolizar o quanto o pai dele tinha essa habilidade, esse amor por vendas. Aos 8 anos de idade, o Rony acordou um dia decidido de que ele queria empreender e que ele queria ganhar dinheiro porque a situação que a família dele estava passando era uma situação muito difícil e ele não queria aquela situação. E ele acordou decidido a fazer uma coisa diferente, uma coisa melhor que pudesse prover sustento para a família dele. Aos 13 anos, o Rony aprendeu a formatar um computador e foi o seu primeiro passo no mundo da tecnologia. Aos 17, ele já estava fazendo vários serviços de informática, ganhando mais dinheiro do que seu pai ganhou praticamente a vida inteira. E o Rony, desde então, tentou de tudo. Já teve loja de suplemento, já fez serviços de informática, já vendeu camisetas. O Rony já tentou fazer vários tipos de negócios, principalmente na internet, para tentar sempre descobrir novas formas de renda passiva. Aos 18 anos, o Rony ele trabalhava como um recreador em uma escola infantil, como renda extra, trabalhava prestando serviços de informática e aos mesmo 18 anos ele ainda estava passando por um divórcio com a sua ex-esposa. E sim, o Rony casou muito cedo e é uma grande lição que ele aprendeu, mas esse divórcio fez muito mal pro Rony e fez com que ele entrasse em depressão. E uma das coisas que ajudou muito o Rony quando ele estava no fundo do poço foi que deram para ele um livro, um amigo dele deu para ele um livro, daquele autor Robert Kiyosaki, que fez o Pai Rico, o Pai Pobre. Você já deve ter ouvido falar desse livro. E esse livro mudou a visão do Rony do mundo em relação aos negócios. Quando o Rony terminou de ler esse livro, ele tinha uma única conclusão que o lembrou daquela reflexão que ele teve aos 8 anos de idade, onde o Rony falou assim que ele estava decidido a construir o próprio negócio dele, a ganhar o dinheiro dele, custe o que custar. Surgiu uma oportunidade para o Rony sair de Rondônia e ir para Mato Grosso na mesma época para trabalhar numa grande empresa e o Rony acabou aceitando para conhecer um pouco desse mundo corporativo e aprender um pouco de como funcionava e, óbvio, claro, atrás, né, de um grande recurso financeiro que iria melhorar muito a sua qualidade de vida. O Rony trabalhou um tempo na montadora da Nissan, né, na montadora de carro, mas ele concluiu que aquilo lá não fazia muito sentido para ele porque ele não se sentia realizado trabalhando dentro de uma multinacional. Foi aí que o Rony decidiu sair daquele emprego e arriscar construir os próprios negócios dele. Uma das coisas que o Rony fez para ele ir atrás daquele sonho que ele estava decidido aí foi que enquanto ele trabalhava na Nissan, ele ia pegando uma parte do salário dele e reinvestindo num side business, né? Ou seja, ele foi montando uma agência de marketing em paralelo à atividade principal dele. Quando o Rony conseguiu fazer a sua agência rodar e conseguiu seus primeiros clientes, ele decidiu que ele não gostaria de fazer mais parte dessa montadora. Foi quando ele encerrou aquele seu primeiro e último trabalho CLT para ir em busca de construir o seu negócio no que ele acreditava que ia dar a sua independência financeira e iria realizar, né, o seu
lado empreendedor, que é o que ele tanto buscava. E em paralelo, só fazendo um parênteses, o Rony, além da agência, ele gostava muito de coaching. E o Rony já tinha feito vários cursos de coaching, inclusive aos 18 anos, durante a separação do casamento dele, ele dava mentoria para as pessoas, ele era um coach onde ele ajudava outras pessoas, outros mentorados, com questões profissionais e com questões pessoais. E o Rony, independente da sua agência, ele sempre fez esse trabalho de coaching como algo que o preenchia pessoalmente e profissionalmente, ou vamos dizer, algo que ele fazia em paralelo a todas as atividades. E o coaching para ele, na época, não era remunerado, ele fazia pelo amor que ele tinha de poder ajudar as pessoas e de construir relacionamentos de uma forma genuína. Com o passar do tempo, o Rony foi descobrindo que ter uma agência não era um trabalho tão fácil, principalmente porque tinha algumas questões que eram muito difíceis para ele, como, por exemplo, tinha muita dificuldade de conseguir novos clientes e ele tinha muita dificuldade de recorrência. E talvez você se identifique com isso, mas esse é o maior desafio, na verdade, de muitos negócios, que é você ter essa previsibilidade de faturamento, previsibilidade de custo. E muita empresa, principalmente as que trabalham com serviço, às vezes sofrem, seja no início da jornada, no fim, tanto faz, mas as pessoas acabam sofrendo com essa falta de previsibilidade. Um certo dia, o Rony decidiu juntar o útil com o agradável. De vez em ele ficar tentando vender os serviços de agência e ser só mais uma agência no mercado, ele decidiu tentar vender serviço para a categoria de empreendedores que ele gostava muito, os coaches. O Rony falou, cara, já conheço esse mercado, já faço isso há muitos anos, por que eu não posso oferecer o meu serviço na minha agência para esses coaches também? É um público que eu conheço, é um público que eu simpatizo com a dor. Pro Rony, uma coisa que estava claro para ele, a principal dor dele, é que o processo de coaching, ele é muito artesanal. E para cada coach que a pessoa dá, ela tem um aluno, uma atividade, ela tem toda uma metodologia específica que ela trabalha. Ou seja, para uma pessoa que dá coaching, exige um controle muito grande dos mentorados, dos coaches dessa pessoa, porque ele tem que fazer uma gestão para entender o momento que cada um tá, quase como se fosse um CRM para ele fazer essa gestão desses relacionamentos e desses alunos deles, né? E aí que caiu a ficha pro Rony, o Rony falou, cara, por que eu não paro de ficar tentando vender serviço e tentando buscar clientes de um outro mercado e eu não busco um mercado que eu entendo, que eu tenho a dor e que talvez faça sentido eu atender o meu público-alvo? E aí o Rony começou a prospectar outros coaches no Brasil e começou a conversar e entrevistar essas pessoas para identificar se realmente havia uma dor e se realmente havia uma oportunidade de construir alguma coisa. A sua agência nunca deixou de crescer. O Rony chegou a atingir 100 mil de faturamento recorrente na sua agência e sempre com esse desafio de encontrar algo que gerasse recorrência para ele. Em 2021, o Rony foi participar de um encontro de uma comunidade chamada Founders Dev, que é uma comunidade de desenvolvedores, onde o Rony foi palestrar como um profissional de marketing nessa comunidade. E uma das pessoas que viu a palestra do Rony, um rapaz chamado Silvio, ele se impressionou com a didática do Rony, com a apresentação dele, e o convidou para tomar um café e trocar uma ideia sobre o que o Rony estava fazendo e entender um pouco melhor o momento dele. O Silvio convidou o Rony para assumir como um gerente de marketing dentro do seu aplicativo, que era uma startup chamado Salão na Mão, onde o Rony iria cuidar de toda a parte de aquisição e retenção de usuários para esse aplicativo, que basicamente era um aplicativo onde as pessoas pudessem encontrar profissionais de salão, né, para atender essas pessoas a domicílio. O Rony, na época, não entendia nada de SaaS, nem de startup, mas ele era apaixonado pelo desafio e ele sempre teve muito claro essa visão dele de construir essa independência financeira. Então o Rony viu a oportunidade de manter a agência dele ainda rodando e entrar como um gerente de marketing aqui para trabalhar nessa startup junto com o Silvio. E o mais legal não só foi a experiência que o Rony adquiriu, mas o fato dele ter entrado numa startup no início da jornada. Porque o Rony teve que aprender várias habilidades. Ele aprendeu não só sobre marketing, mas ele aprendeu toda a parte de modelagem de negócios, sobre vendas, sobre impostos, sobre a parte de caixa. Enfim, o Rony teve uma aula, um MBA da vida, a gente pode dizer, sobre construir negócios. E com o passar do tempo, essa startup acabou sendo adquirida. E o Rony concluiu todo um ciclo de entrar numa empresa recém-nascida até sair com uma empresa que foi 100% adquirida. E o Rony, depois que ele saiu, ele falou, cara, o que eu vou fazer agora que eu encerrei esse desafio profissional? E aí o Rony decidiu ir atrás de um sonho que ele sempre teve
teve, que era construir agora, com essa experiência dele, um produto para os coaches. E assim surgiu o MicroSaaS MentorFi. Sem saber o que era um MicroSaaS, o Rony sabia que ele queria montar um software para esses coaches baseado naquela dor que ele tinha de ser uma coisa mais artesanal. Ele queria montar um software onde os coaches pudessem cuidar de todos os alunos, de todos os trabalhos, de todos os frameworks, ou seja, fazer a gestão dos seus alunos. E aí que o Rony decidiu aproveitar então aquela experiência, toda a bagagem dele, para construir o MicroSaaS dele, né, a MentorFi. Diz o Rony que, inclusive, a melhor decisão dele no início da jornada foi o nome dele. Porque quando ele chegava para os coaches e falava que o MicroSaaS dele chamava MentorFi, era muito fácil de chamar a atenção dos coaches e deles meio que sacarem o que era a solução naquela época. Mesmo o Rony tendo essa experiência de startup, de empresa de tecnologia, ele ainda não sabia como desenvolver um produto ou como montar um time de produto. Foi aí que surgiu o primeiro desafio de montar o MicroSaaS dele, que foi a parte técnica. E aí que o Rony decidiu convidar um rapaz chamado Henrique para ser seu sócio e construir todo o back-end da solução. E em seguida, o Rony convidou o Alan, que também foi participar do MicroSaaS dele, e juntos os três começaram a montar o produto da MentorFi. Em 180 dias, eles lançaram o projeto e, mesmo cheio de bug, mesmo cheio de problema, o objetivo deles era sentir o que o mercado estava vendo do produto, de como as pessoas usariam, quais eram os feedbacks, para tentar entender se a proposta de valor deles estava clara ou não. E aí, antes da gente falar sobre o MentorFi, o crescimento dele, eu quero fazer um parênteses para falar sobre a questão de governança. E essa é uma sessão que na entrevista com o Rony, ele comentou muito, e eu acho super pertinente trazendo esse estudo de caso, porque o estudo de caso ele não é só sobre construção do MicroSaaS, mas também sobre as lições aprendidas e sobre a jornada dos empreendedores. Por isso que eu gosto tanto de falar a história deles. No caso da MentorFi, o Rony teve vários desafios com a questão societária. Para vocês terem uma ideia, ele teve que refazer o contrato de sócio mais de 6 vezes para que ele chegasse num consenso entre todos os sócios. No total, eram 4 sócios que estavam trabalhando na MentorFi, incluindo o Henrique, o Alan, o Rony e mais um rapaz também que o Rony acabou convidando durante a jornada. Uma lição que o Rony tira sobre contrato e que, pra gente concluir esse parênteses, ele deixa aqui nesse aprendizado, é que quando o projeto começa, ele tem um formato. E quando o projeto atinge 10, 15 mil de faturamento, ele tem outro formato. E o Rony diz que se você não arrumar a casa enquanto você não tá nesse início, depois que começa a crescer, a tendência é os sócios terem alguns conflitos de interesses, porque no começo tá todo mundo falando, é só um side project, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. Mas quando o projeto começa a crescer e ele rompe a barreira dos 100 mil reais anuais, muitas das pessoas começam a ter expectativas e ambições diferentes sobre o projeto. Então diz o Rony que uma das coisas mais importantes que ele aprendeu e que ele deixa de aprendizado para você é que quando você iniciar uma sociedade, iniciar o MicroSaaS de vocês, que vocês deixem muito redondinho essa parte de organização societária, sobre as expectativas, sobre as responsabilidades, sobre o papel dos sócios e assim por diante. E eu vou agregar um rápido comentário aqui também, nessa grande lição que o Rony deixa, para dar um nome para esse documento, né? Uma coisa que vocês podem construir quando vocês forem montar um MicroSaaS com um sócio, com um amigo, com qualquer pessoa, é fazer um documento chamado Acordo de Sócios. E o Acordo de Sócios, ele pode ser até um e-mail que vocês enviam um para o outro inicialmente, para não ter que realizar outros investimentos de advogado enquanto você não valida a sua ideia, mas é um documento que você pode determinar como vai funcionar a sociedade, se alguém sair, o tempo que cada um vai dedicar e assim por diante. Então, dê uma olhada nisso aí. Mas, fechando parênteses, então, vamos voltar sobre a história da MentorFi. Quando o Rony lançou o MicroSaaS, depois de 180 dias, o Rony recebeu vários feedbacks negativos. Inclusive, o Rony disse que se sentia muito mal, porque as pessoas davam feedbacks muito duros sobre a MentorFi na época. E, inclusive, o Rony cita um feedback que ele até quase brigou com o cliente, porque ele não soube nem lidar muito bem com o feedback. Mas a verdade é que esses feedbacks, no início, eles são muito importantes, e o Rony só veio a perceber a importância deles depois que ele começou a azeitar o MicroSaaS dele, azeitar o produto, baseado nesses feedbacks. E ele foi vendo que, na verdade, esses feedbacks eram muito importantes para o desenvolvimento do projeto dele. Uma coisa que o Rony aprendeu, e eu acho que foi uma lição super legal durante a construção desse projeto, foi uma lição sobre o Golden Circle, do Simon Sinek. Eu já falei sobre o Simon, sobre a Golden Circle, mas o Rony aprendeu e ele trouxe pro projeto dele uma lição muito importante. O Rony, ele entendeu que o SaaS, ele é uma commodity. E ao ser uma commodity, significa que o produto,
quanto mais novas funcionalidades ele trouxesse, ele nunca seria o melhor software do mercado. Não importa quantas funcionalidades ele adicionasse, quantas pessoas ele contratasse para construir o produto dele. Porque no final do dia, continuava sendo uma commodity. E aí que o Rony e os sócios deles resolveram criar um storytelling como se fosse um estilo de vida. E olha só que legal. Uma coisa que o Rony aprendeu, e aí eu vou até ler minha colinha aqui, é que tudo começa com um porquê. Por que as pessoas usam a MentorFi? Antes do Rony ter essa realização desse Golden Circle, para ele tudo era o quê. E a partir do momento que o Rony entendeu isso, ele começou a criar todo um storytelling, começou a criar slogans num estilo de vida, numa marca, num movimento. Você já consegue pensar que tipo de empresa faz isso? Eu consigo imaginar várias, mas isso é uma coisa super legal. O poder de você fazer um bom storytelling, o poder de você entender o propósito do seu negócio. Essas campanhas começaram a dar super certo. E o Rony, para ainda oxigenar o caixa, a grande sacada dele, dos sócios, foi que eles resolveram fazer um lançamento de um lifetime deal, ou seja, de um lançamento vitalício, que as pessoas compravam uma vez e teriam acesso para sempre. E com essa estratégia, o Rony conseguiu fazer um super lançamento, e aí eles acabaram fazendo um super lançamento e fizeram um bom caixa para MentorFi, oxigenando a empresa e, consecutivamente, os sócios também. E aí que o Rony teve a sacada de criar um produto, um novo produto para fazer um cross-sell para sua base, mas a diferença é que esse produto seria baseado 100% numa assinatura anual, ou seja, as pessoas não poderiam assinar mensalmente o software, apenas um pagamento anual. E diz o Rony, e eu vou parafrasear o que o Rony escreveu: foi a decisão mais assertiva que eu fiz na minha vida. Oxigenar o caixa com planos anuais, caixa na mão de SaaS é muito importante. 10 mil reais pode virar 100 mil reais se muito bem reinvestido. Com o caixa em mão, o Rony e os seus sócios começaram a ter fôlego não só para investir e continuar crescendo a MentorFi, mas também como eles decidiram testar outras soluções. E a decisão é: será que a gente usava o mesmo software para criar outros produtos e montar um ecossistema dentro da MentorFi? Ou será que a gente desacopla e constrói vários produtos soltos que a gente pudesse fazer cross-sell para a mesma audiência, para os mesmos coaches? Um dia, o Rony estava assistindo um vídeo do nosso amigo Davidson, do Vivendo de SaaS, onde o Davidson fala sobre vendas e sobre cold call, né, de você pegar o telefone e ligar. E aí o Rony pegou e falou: cara, sabe o quê? A gente não só tem que testar novos produtos, como a gente tem que testar novos canais também, porque no final das contas não dá para pôr todos os ovos numa única cesta. E aí eles decidiram contratar o primeiro vendedor da empresa deles, que entrou, pegou e começou a ligar para possíveis leads e tentar explorar novos canais de vendas. E no final das contas, deu super certo essa experiência contratando um vendedor, e depois acabaram contratando mais 4 vendedores. E o projeto começou a crescer exponencialmente, e a MentorFi virou o que ela é hoje. Então, esse é um rápido resumo da MentorFi, mas eu vou trazer algumas lições aprendidas e algumas coisas super bacanas que o Rony deixa na mesa para vocês. A MentorFi, em 2023, ela é uma empresa que ela busca resolver 3 grandes problemas. O primeiro é que ela quer acabar com a limitação de clientes simultâneos, mas sem perder a qualidade das mentorias. Ou seja, que os coaches possam ter, né, os coaches, os mentores possam ter uma plataforma que eles consigam administrar de forma assíncrona todos os seus clientes, sem perder a qualidade, né, do atendimento dessas mentorias. O segundo é que o Rony quer fazer com que esses coaches, esses mentores, eles economizem tempo, porque ele sabe que é muito importante você ter fluxos, ter processos e ter uma coisa muito bem documentada. Então a MentorFi, ela se foca muito nessa questão de perda de tempo e redução de churn para esses mentores, né? Para que eles consigam fazer uma gestão saudável e diminuam o churn deles também. E enfim, um terceiro ponto é que o Rony quer transformar a jornada desses coaches, desses mentores, em algo menos solitário. Então ele entende que, como são empreendedores solo, a grande maioria, que trabalham sozinhos, acaba sendo uma jornada meio sozinho, né? Meio solitária. Então ele fez com que a MentorFi fosse uma plataforma onde esses profissionais pudessem se conhecer e trocar figurinhas, resolvendo um pouco esse desafio da jornada. O que me leva também a dar uma pausa rápida aqui novamente e convidar você para participar da nossa comunidade privada. Então, caso você esteja pensando em construir um micro SaaS ou esteja construindo um micro SaaS e precisa de ajuda com um passo a passo para saber exatamente como validar uma ideia, como entrevistar uma pessoa, como fazer um go-to-market, não deixa de conhecer a nossa comunidade privada, onde eu tenho um curso chamado Escola de Micro SaaS, que eu ensino passo a passo para você conseguir chegar até seus 10 mil reais de faturamento. E não só isso, você ainda entra e tem acesso a uma porrada de benefícios super legais, como o nosso grupo de WhatsApp com mais de 300 empreendedores super
qualificados, mais de 50 mil reais em bônus para você não gastar absolutamente nenhum real para começar o seu microsas, mas um monte de benefício super legal. Então, venha conhecer a nossa comunidade privada. O Rony faz parte da comunidade privada. Quase todos os estudos de caso que eu compartilho com vocês fazem parte da comunidade privada e eu vou ficar honrado em tê-lo a bordo conosco. Fechando parênteses e voltando para a gente concluir sobre o Rony. Atualmente, a MentorFi, ela é composta então de 4 negócios que levam essas 3 propostas de valor que eu mencionei para vocês. A MentorFi, a AgendaFi, que ela é uma agenda simples que notifica por WhatsApp, o Contrato Fácil, que é um gerador de contrato e assinaturas eletrônicas, e o Mari AI, que é um criador de landing pages. E eles estão lançando, no dia da gravação desse vídeo, o Bifrost, que é uma ferramenta de geração de leads para mentores de bancos de dados extraídos do Instagram. E, cara, o Rony é um cara muito criativo e sensacional. E, Rony, parabéns pelo case de sucesso, parabéns pela MentorFi, por todos os seus projetos, porque você é uma inspiração, assim como seus produtos e seu aprendizado para nossa comunidade. E eu desejo a todos vocês um ótimo final de ano. Descansem, curtam a família, porque isso é mais importante do que qualquer microsas que vocês forem construir. E eu espero que o vídeo de hoje tenha trazido para vocês uma inspiração, com uma pitada de lições aprendidas para vocês construírem os projetos de vocês, beleza? Vejo vocês na próxima semana, então, e até a próxima.